E agora, irmãos, sem demora alguma, nós vamos ler a palavra do Senhor lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2. Hoje nós leremos do versículo de número 24 ao versículo de número 29. Primeira de João, capítulo de número 2, nós vamos ler os versículos 24 até o versículo 29. 1 João 2, de 24 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Oremos uma vez mais. Pai, glorifica o teu nome, glorifica o nome de teu Filho, Jesus Cristo, e mostra a doçura e a graça do teu Espírito Santo, enquanto ouvimos a tua palavra, Pai. Tu és o Pai de todos nós. Tu és o Pai que nos amaste antes da fundação do mundo, que deste o que tinhas de melhor por amor de nós. E nós não somos órfãos, nós somos filhos do Deus eterno e nos sentimos amados pelo Senhor. Aceitos por ti mesmo. Então, Deus, que nenhuma iniquidade nos separe de ti, mas que nos laves no sangue do Cordeiro, nos faças mais alvos que a neve, e que o poder do teu Espírito se perceba na exposição do texto e na recepção dos nossos corações. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando sequência à nossa exposição de 1 João. E na semana passada nós aprendemos sobre os anticristos. E graças a Deus o Senhor nos ensina que ele matará o anticristo iníquo com o sopro da sua boca. E é por isso que nós não precisamos ter medo dos anticristos, porque ainda que sejamos perseguidos por eles, ninguém nos pode arrebatar do nosso. Mas para vencermos a batalha espiritual, a batalha contra o anticristo, contra os anticristos, contra Satanás, nossa, que quer nos afastar de Deus, é extremamente importante que permaneçamos no Evangelho. E por isso, a partir do versículo de número 24, nessa noite nós vamos meditar no texto da palavra, e o tema da nossa mensagem é permaneça Evangelho. Que você, meu querido irmão, nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldade, nesses dias de luta financeira na economia, nesses dias de ansiedade, de decepção, de tristeza, nesses dias em que muitas tido, e nós temos visto amigos, familiares, queridos nossos, sendo chamados à casa paterna. Querido, é muito importante que nos dias difíceis você permaneça firmado no Senhor Jesus e permaneça no Evangelho. Que nessa noite o Senhor firme o teu coração nessa notícia maravilhosa da salvação pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo e no próprio Evangelho, a boa nova da salvação de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fique muito atento, porque Deus fala contigo e Ele te ordena nesse texto, nessa noite. Permaneça no Evangelho. Fique atento, porque você vai ver o verbo permanecer se repetindo algumas vezes no nosso texto. Então, a mensagem central está clara. Permaneça no Evangelho. E o texto nos diz, amados irmãos, por que permanecer no Evangelho? Ele diz porque quem permanece no Evangelho tem comunhão com Deus. Quem permanece no Evangelho tem comunhão com Deus. O texto diz aqui no versículo de número
24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Esse verbo usado no grego para permanecer, amado irmão, significa literalmente morar, habitar, viver. Então o texto está dizendo que você deve habitar, você deve morar, você deve fundamentar a sua vida no Evangelho. João diz, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. O que eles ouviram desde o princípio, meus irmãos e irmãs? Eles ouviram desde o princípio que Deus amou ao mundo de tal maneira. Deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não ama. Eles ouviram o Evangelho da salvação pela graça mediante Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo. E João diz a eles, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Ou seja, que o Evangelho permaneça em vosso coração. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, ou seja, se o Evangelho permanecer na sua mente, no seu coração, na sua vida, João diz, também permanecereis vós no Pai e no Filho. Ele está dizendo, continua crendo no Evangelho. Você tem comunhão com Deus, o Pai. Você é Deus, o Filho. Deus, o Espírito Santo habita em você, mas você habita no Pai. Você habita no Filho. Você tem comunhão com Deus eterno. Louvado seja Deus, meu querido irmão. Se você quer ter comunhão com o Pai e com o Filho, você precisa continuar crendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você precisa crer naquela mensagem que está lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Permaneça no Evangelho, porque quem permanece no Evangelho tem comunhão com Deus. Eu sou a videira, vós os ramos. Todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se você crê no Evangelho da salvação de Deus, que deu Cristo na cruz para pagar os seus pecados, se você crê nele como seu único Senhor e Salvador, você é salvo e você tem comunhão com o Pai e com o Filho. O Evangelho mora em você e você habita no Pai e você habita no Filho. Louvado seja Deus por essa bênção maravilhosa. É por isso que Jesus diz lá em João 14, 21, aquele versículo maravilhoso, que os vencedores colocam música nele e ficam assim, aquele que tem tudo, aquele que mandamentos e os guarda. Este é o que me ama, me ama, amado por meu Pai. E também o amarei e festarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Um dos mandamentos que o Senhor dá no Evangelho é que creiamos em Jesus. E o texto diz que se você os mandamentos de Deus e os guarda, os mandamentos de Jesus, você vai ser amado pelo Pai, você vai ser amado pelo Filho, e o Filho também te amará e se manifestará a você. Talvez eu não cante muito bem, por isso que a câmera apagou aqui, mas essa verdade continua sendo maravilhosa. Se você crê no Evangelho, você habita no Pai, você habita no Filho, o Filho e o Pai vão te amar, vão se manifestar a você, vão conduzir a sua vida cada dia da sua existência. Portanto, se você quer ter comunhão com Deus Pai, se você quer ter comunhão com Deus Filho, permaneça no Evangelho. Continue crendo no Evangelho de Jesus. Não há outro caminho, não há outra mensagem que te leve a Deus. Mas o texto da palavra tem mais a nos dizer.
E ele nos diz, em segundo lugar, nesta noite, permaneça no Evangelho. Permaneça no Evangelho, porque quem permanece no Evangelho tem comunhão com Deus. Mas, em segundo lugar, ele diz, permaneça no Evangelho, porque quem permanece no Evangelho tem vida eterna. Permaneça no Evangelho, porque quem permanece no Evangelho tem vida eterna. João diz nos versículos 25 e 26. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. João está dizendo aqui, irmãos, que Deus já fez a maior de todas as promessas. E é por isso que nós não temos que dar ouvidos a falsos mestres que queiram nos enganar. Porque nós temos a maior de todas as promessas se permanecermos no Evangelho. E a maior de todas as promessas é que Deus perdoa os nossos pecados, é que Deus nos declara justos pela fé no seu tribunal, é que nosso inimigo se torna nosso amigo, é que Deus nos adota como pai e faz de nós seus filhos depois que cremos em Jesus, é que Deus nos dá vida eterna. Essa é a promessa de João 3,16, irmão. Eu citei esse versículo, mas você precisa sabê-lo memorizado para pregar todo dia a qualquer pessoa que apareça diante de você. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas talvez você me diga, pastor, o que é a vida eterna? Nós lemos, irmãos, lá em João 17, no início deste culto. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Querido amigo e irmão, muitas pessoas, quando ouvem o Evangelho, dizem, para que eu tenho que pensar em vida eterna? Eu quero a presença de Deus aqui agora, eu preciso resolver meus problemas hoje. Outros dizem, falam assim, a vida eterna vai ser um negócio chato. Eu vou ficar lá no céu, na glória, com uma asinha, como um anjinho, tocando harpa e pulando de uma nuvem para outra, cantando calmo, sereno e tranquilo. Não é nada disso não, meu irmão. O texto diz que vida eterna é ter um relacionamento íntimo. A palavra conhecer no grego é a tradução do verbo yadá do hebraico, que significa ter intimidade. Então, quando você lê João 17:3, você precisa ler assim, e essa é a vida eterna, que te amem intimamente a ti, o único Deus verdadeiro, e que amem a teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é ser amado por Deus e amar a Deus. Vida eterna é ser perdoado dos seus pecados, é ser habitado pelo Espírito Santo, é ter um relacionamento íntimo com Deus o Pai, um relacionamento íntimo com Deus o Filho. É ter a certeza de que Deus o Pai e Deus o Filho falam com você nas Escrituras e que a sua vida é conduzida pelo Senhor e que você é cheio do Espírito Santo. E ainda que você viva na peregrinação do deserto dessa vida, no final você vai se encontrar com o Senhor na glória. Você o verá face a face. Você reinará com ele em glória. Você estará para sempre na sua presença. Meu querido irmão, hoje, na nossa igreja, faleceu nossa irmã Mariana Cavalcante, com 92 anos de idade, vitimada pelo Covid. Mas, meu querido amigo e irmão, isso já estava nos planos do Senhor. Eu pude falar com o filho dela, com o Fábio, orar com ele nesse dia. Querido irmão, querida irmã, a conexão caiu um pouquinho. Clóvis, fica aqui para me ajudar, meu amor. Se cair, eu preciso de você aqui. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria dizer-lhe o seguinte, continuando neste segundo ponto que nós estamos ouvindo aqui, tão precioso da palavra de Deus. É que nossa irmã está na glória e foi recebida na presença do Pai. Ainda que os que estão aqui sofram, mas ela já foi recebida nas moradas eternas. E o Senhor Jesus já disse a ela, seja bem-vinda, bendita de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Querido amigo e irmão, nós podemos confiar no Senhor que se permanecermos no Evangelho, nós temos a vida eterna. Permaneça no Evangelho. Em primeiro lugar, o texto da palavra nos disse permaneça no Evangelho para ter comunhão com Deus. Quem permanece no Evangelho tem comunhão com Deus. Em segundo lugar, o texto diz permaneça no Evangelho, porque quem permanece no Evangelho tem a vida eterna. Mas em terceiro lugar, o texto diz permaneça no Evangelho. Por quê? Quem permanece no Evangelho é ensinado pelo Espírito. Quem permanece no Evangelho é ensinado pelo Espírito. A palavra de Deus diz aqui no versículo de número 26 e 27 o seguinte, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar.
Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmão, João diz que está escrevendo acerca dos falsos mestres que procuravam enganar a igreja. E acerca dos que nos procuram enganar até os dias de hoje. E aí, então, ele diz à igreja que, quanto à igreja, ela recebeu a unção que permanece nela. A unção é o Espírito Santo. Se você creu em Cristo Jesus, na hora em que você creu, você foi batizado e selado com o Espírito Santo. E você se tornou habitação e templo do Espírito Santo de Deus. E o texto da palavra nos diz aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, que a unção que nós recebemos e permanece em nós, ela nos ensina. O texto diz: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Se você ler esse texto de maneira desavisada, talvez você vai dizer: ué, eu não preciso aprender com mais ninguém. Eu não preciso ouvir mais pregação. Porque o texto aqui está dizendo que a unção que eu recebi dele me ensina todas as coisas. E não é necessário que ninguém me ensine nada. E ela me ensina a permanecer no Evangelho. Mas, meu irmão, o texto não está falando isso dessa maneira. Uma das regras para a interpretação da Bíblia é que você precisa aprender a interpretar o texto dentro do seu contexto. Porque a própria Bíblia nos ensina que nós temos pessoas com dom de mestre para pregar a palavra para nós. A palavra fala do presbítero que se afadiga na palavra e no ensino. A palavra fala daqueles que nos guiam e nos ensinam na palavra. Então, o que o texto está querendo dizer? Você precisa ligá-lo ao versículo de número 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então ele diz: há falsos mestres tentando trazer um falso evangelho para vocês, eles tentam enganar vocês, mas vocês não precisam ouvir esse falso evangelho. É isso que ele está dizendo no 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós, o Espírito Santo habita em você, você não tem necessidade de que alguém te ensine. Você não precisa ouvir falsos mestres. Você não precisa de um novo evangelho. Você já tem o evangelho na sua vida, porque o Espírito Santo habita em você. Você não precisa de um falso mestre te ensinando uma falsa doutrina, porque você já tem ouvido a palavra, já tem ouvido o Espírito Santo e já tem ouvido pregadores fiéis que ensinam você a verdadeira palavra. E aí o texto diz: a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Os crentes daquela região da Ásia não precisam dar ouvidos aos falsos mestres, porque o Espírito Santo, que selou o coração deles, mostra para eles que a salvação vem única e exclusivamente pela graça, mediante a fé em nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E aí ele diz que essa unção maravilhosa, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós, o texto diz que essa unção, meu querido amigo e irmão, é verdadeira e não é falsa. E ela nos ensina a permanecer nele. Permaneça em Jesus, como ele mesmo te ensinou. Querido amigo e irmão, permaneça no Evangelho. Quem permanece no Evangelho, diz o nosso texto, que é habitado pelo Espírito Santo, é guiado pela verdade pelo Espírito Santo, é ensinado pelo próprio Espírito Santo, que nós somos salvos somente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Quem tem o Evangelho no coração, meu irmão, quando vê a falsa doutrina, descobre que ela está errada, porque sabe que nós só somos salvos por causa da obra do nosso Senhor Jesus. Permaneça no Evangelho, porque quem permanece no Evangelho é ensinado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Jesus fez essa promessa. Lá em João 14, 26, ele diz que convinha que ele fosse para que ele nos mandasse o Consolador. E em João 14, 26, ele diz: o Consolador que o Pai enviará de minha parte vos ensinará todas as coisas. Tudo que você precisa saber para a vida e para a piedade. Tudo aquilo que você precisa saber para a sua salvação. É o Espírito Santo que abre o seu entendimento para que você creia nas Escrituras. E é ele que confirma no seu coração que você é filho de Deus. Lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então você tem a unção do Santo morando em você. O Espírito de Deus habita em nossos corações. Então fique firme no Evangelho, se você deseja ser de fato ensinado pelo próprio Espírito de Deus.
Até agora nós temos aprendido permaneça no Evangelho, porque quem permanece no Evangelho tem comunhão com Deus Pai e Filho. Quem permanece no Evangelho tem a vida eterna. Quem permanece no Evangelho, em terceiro lugar, é ensinado pelo Espírito. Mas o texto tem mais a nos dizer. E ele nos diz, permaneça no Evangelho. E talvez você se pergunte, pastor, por que permanecer no Evangelho? O texto é claro, irmão, ele diz, permaneça no Evangelho, porque quem permanece no Evangelho tem confiança eterna. Permaneça no Evangelho, porque quem permanece no Evangelho tem confiança eterna. Versículo de número 28 diz, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O texto da palavra é muito forte, meus irmãos. O texto diz que nós devemos permanecer no Evangelho, e ele usa outra vez o verbo permanecer. Você já percebeu aqui algumas vezes o verbo permanecer sendo usado. Foi usado no versículo 24, foi usado 2 vezes no versículo 27, agora no versículo 28 pela 4ª vez. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. O que João está querendo dizer com isso? Quando Cristo voltar, se você tem o Evangelho no seu coração, você não vai ter vergonha dele. Você não vai fugir dele. Você não vai se esconder dele. A Bíblia diz, irmãos, que quando Cristo voltar, aqueles que não creram nele, aqueles que o rejeitaram, vão dizer aos montes, caiam sobre nós, pois quem poderá nos livrar da grande ira do Cordeiro? Aqueles que não creem em Jesus no dia em que ele voltar, se sentirão amedrontados, se sentirão envergonhados, desejarão esconder a sua face dele, tal como Adão e Eva, depois que caíram em pecado e ouviram a voz do Senhor no jardim e se esconderam porque estavam nus. Tais homens que não creem em Jesus estarão desnudados em sua vergonha, porque não terão a justiça de Cristo cobrindo os seus próprios pecados. Eles sabem que a ira de Deus virá forte sobre a vida deles. Mas se você permanece no Evangelho, quando Cristo voltar, João diz que você terá confiança. Você vai se aproximar dele. Esse dia para você vai ser um dia de alegria. Esse dia para você vai ser um dia de grande satisfação. Esse dia para você vai ser um dia de júbilo. Você terá uma confiança eterna. Você saberá que ele virá para te buscar. E você terá o seu corpo transformado em glória. E você se regozijará em todas as coisas. E você verá a consumação de tudo. E você celebrará a grande vitória de Cristo Jesus. Porque ele vem buscar-te. Porque ele vem transformar a sua vida. Porque ele vem abençoar o seu coração. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que ele fale poderosamente ao nosso coração. E se você ainda não crê no Evangelho, que você se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho, para que quando Cristo voltar, você não precise se esconder, mas você o veja face a face e tenha confiança de que ele te amou e que você estará do seu lado, tendo seus pecados perdoados. Você o servirá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E como aquele hino antigo, você possa dizer, face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Permaneça no Evangelho, em primeiro lugar, porque quem permanece no Evangelho tem comunhão com Deus. Em segundo lugar, porque quem permanece no Evangelho tem vida eterna. Em terceiro lugar, porque quem permanece no Evangelho é ensinado pelo Espírito. Mas em quarto lugar, porque quem permanece no Evangelho tem uma confiança eterna. Mas o texto da palavra de Deus, irmãos, tem mais a nos dizer. Permaneça no Evangelho. Além de tudo que já ouvimos, por que permanecer no Evangelho? O texto é claro ao nos dizer, porque quem
permanece no Evangelho reconhece os seus irmãos. Permaneça no Evangelho, porque quem permanece no Evangelho reconhece os seus irmãos. Diz o versículo de número 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. João está nos ensinando aqui, meus irmãos e irmãs, a reconhecer os nossos irmãos. Ele nos diz aqui claramente que se nós, de fato, sabemos que o Senhor é justo e temos crido no seu Evangelho, nós vamos reconhecer que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, se você vê alguém que diz crer em Cristo Jesus, mas vive uma vida de devassidão, vive uma vida de pecado, vive uma vida de rebelião, João está dizendo claramente que você pode reconhecer que essa pessoa não é convertida, que você pode reconhecer que essa pessoa não tem Cristo no seu coração. Irmãos, eu sou pastor já no 20º ano de ministério ordenado, mas outros 4 anos como evangelista e seminarista. E aqui, amado amigo e irmão, quero lhe contar que uma das maiores tristezas que nós temos no ministério é quando nós vemos que pessoas que estiveram conosco, que trabalharam do nosso lado, que cantaram no louvor, que pregaram o evangelho, que pregaram a palavra, se afastaram do Senhor e escolheram uma vida de pecado, uma vida de devassidão, uma vida longe de Jesus, e agora não invocam mais o Senhor, não adoram ao Senhor, não estão firmes em sua casa, não glorificam o seu nome. Essas pessoas estiveram na igreja, mas nunca tiveram Cristo em seus corações. É isso que João está dizendo. Se sabeis que ele é justo, reconheça também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. É claro que um crente pode tropeçar. É claro que um crente pode se desviar por um tempo. Mas o Espírito Santo vai atrás dele e vai convencê-lo mais uma vez de pecado, de justiça e de juízo, e ele vai voltar. Mas aquele que permanece na devassidão, aquele que permanece na rebelião, aquele que não se arrepende e não vive de fato para a glória do Senhor Jesus, é porque nunca teve Cristo em seu coração. Que coisa mais triste, meus irmãos e irmãs. O Senhor Jesus conta uma ilustração quando ele chega perto do final do Sermão do Monte, que nos deixa muito perplexos. Ele diz que alguns daqueles que serão rejeitados no dia final vão chegar a ele e dizer o seguinte: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, ou seja, nós não fomos pregadores. Em teu nome nós não expelimos demônios, nós não fomos exorcistas. Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos milagres, eles tinham dom de curar e dom de milagres. E aí o Senhor Jesus dirá a eles nesse dia: apartai-vos de mim, malditos vós, os que praticais iniquidade. Meu querido amigo e irmão, há pregadores que estarão no inferno. Há pessoas que fizeram milagres que estarão no inferno. Há pessoas que expulsaram demônios que estarão no inferno, porque elas abandonaram Cristo. Elas evidenciam em sua vida e em seu testemunho que elas, de fato, nunca tiveram Cristo em seus corações. Elas foram convencidas, mas não verdadeiramente convertidas ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, o texto diz que você tem que permanecer no Evangelho para reconhecer quem é verdadeiramente seu irmão e quem, de fato, não é seu irmão. Eu quero lhe perguntar nesta noite. Graças a Deus você permaneceu conosco até aqui. A mensagem teve um pouquinho de falha, porque a internet aqui da minha casa falhou um pouquinho. Mas graças a Deus nós pudemos usar o Wi-Fi e você ficou conosco. Do mesmo jeito que você permaneceu firme ouvindo a mensagem, você precisa permanecer no Evangelho. E ao ouvir essa mensagem maravilhosa, nós temos que ficar firmes, irmãos, na nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Ser cristão não é fácil. Se você é cristão, você vai ser criticado, você vai ser mal interpretado, você vai ser vilipendiado, você vai ser difamado. Algumas vezes você vai ser perseguido. Dependendo do lugar em que esteja, você pode ser até aprisionado e até assassinado por causa do nome de Jesus. Mas mesmo assim, ouça a mensagem deste texto desta noite, permaneça no Evangelho. Porque só quem permanece no Evangelho tem comunhão com Deus.
Permaneça no Evangelho, porque só quem permanece no Evangelho é que tem a vida eterna. Permaneça no Evangelho. E você, então, vai ser ensinado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quem permanece no Evangelho é aluno do Espírito Santo. Permaneça no Evangelho e você vai ter uma confiança eterna. Quando Jesus voltar, você não vai morrer de medo, mas você vai ter paz, vai ter alegria, vai ter perdão, vai ter bênção maravilhosa em sua presença. Mas permaneça no Evangelho, conforme o texto nos ensina, e você vai reconhecer verdadeiramente quem é seu irmão, quem tem Jesus em seu coração. Eu quero lhe perguntar, você tem permanecido no Evangelho? A sua fé está firme em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador? Você tem permanecido naquilo que você ouviu lá no princípio? Você tem crido somente em Jesus Cristo como Filho de Deus? Você crê que nunca ninguém te amou como Ele, que deu a vida na cruz para te salvar? Você crê que o mar da ira de Deus bateu contra Ele, a ira de Deus que você merecia caiu sobre Ele? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos curados? Você crê nesse Evangelho? Você crê que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você crê que você só pode relacionar-se com o Pai através da obra dele? Você crê nesse Evangelho? Ah, querido, se você crê, a Bíblia diz que você tem a salvação, você tem a paz com Deus. Fique firme nesse Evangelho, não deixe que nada te desvie, não deixe o mundo te desviar, não dê ouvidos à voz do diabo, não tenha medo de enfermidades. O Senhor te ama, Ele deu Cristo na cruz por você, Ele vai continuar cuidando de você em todas as circunstâncias. Permaneça firme nesse Evangelho para ter comunhão com Deus, para ter vida eterna, para ter o ensinamento do Espírito Santo, para ter uma confiança eterna, para reconhecer verdadeiramente quem faz parte da sua família, quem faz parte do povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que você permaneça no Evangelho. Ontem na nossa igreja, meus queridos irmãos, eu contei a ilustração de um antigo pastor presbiteriano que estava conversando com outro pastor presbiteriano muito conhecido acerca de um jovem seminarista que vinha pregando muito bem. Então aquele pastor disse ao pastor mais antigo: o seminarista, meu primo, está pregando muito bem, hein, seu aluno? O que o senhor me diz dele? É um menino muito bom, ele tem um grande futuro pela frente. E aquele pastor mais velho disse: não me interessa como o homem começa, eu quero saber como ele termina. Não me interessa como o homem começa, eu quero ver como ele termina. E nós, amados irmãos, infelizmente, já vimos muita gente começar muito bem e ficar à beira do caminho. Então, persevere firme, permaneça no Evangelho, para que quando você terminar, as pessoas digam: aí foi um homem de Deus, aí foi uma serva de Deus, aí foi alguém que recebeu de graça a salvação, aí foi alguém que permaneceu no Evangelho. Permaneça no Evangelho. E no dia em que você partir deste mundo, você vai entrar no lar celestial e vai ouvir o Senhor dizer: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te firme no caminho dele, que você nunca se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça no Evangelho. Que Deus te dê vitória. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.